Fala, trader. Compartilhando aqui com você a análise semanal de mercado desta próxima semana, que vai se iniciar de abril. E eu estou falando da semana que vai se desenrolar do dia 14 de abril até o dia 18 de abril, né? Ou seja, basicamente a terceira semana operacional desse mês de abril. E bem, dentro dessa análise semanal de mercado, feita aqui compartilhado com você aqui todos os domingos, né? Eu quero deixar aí os principais cenários que nós podemos esperar para mini índice, índice futuro, dólar futuro, e quais são as possibilidades aí que nós podemos aguardar baseado no comportamento do preço, ou seja, baseado na análise técnica ou na ação, no price action, como você queira chamar, tá bom? É muito interessante entender que a gente, mesmo fazendo operações no intradiário, nós devemos sim estar focados ali no mercado realmente no médio a longo prazo e saber realmente o que está acontecendo nesse mercado. Nós estamos vivendo um momento de guerra comercial muito relevante na história e, consequentemente, nós observamos que isso tem impactado bastante, né, o mercado aí com muita volatilidade, com, né, muitos altos e baixos aí que o mercado tem se desenrolado. Tem oferecido boas oportunidades, né, com essa volatilidade, mas, consequentemente, tem oferecido também aí realmente grandes stops, né, com essa volatilidade. Então, é uma faca que corta para os dois lados. E é interessante também eu compartilhar com vocês aqui como que nós podemos, né, de uma forma mais conservadora, se defender um pouquinho dessa volatilidade que está acontecendo. Nós devemos considerar que a modalidade day trade é uma das, sem dúvida, uma das modalidades de estar no mercado financeiro mais agressiva que existe. E aí, consequentemente, se você não adota nenhuma medida conservadora, né, de gestão de risco, né, é muito difícil você se manter nesse mercado, tá bom? Então eu vou fazer uma análise ali mais macro, começando pelo índice, pelo dólar contínuo, o índice contínuo, e depois eu começo a olhar ali para os contratos vigentes que estão se desenrolando agora no mini índice mini dólar. E aqui vem um ponto interessante, se você acha bacana eu compartilhar, por exemplo, um outro ativo dentro dessa análise semanal, além do mini índice, além do mini dólar, compartilha aqui, escreve aqui para mim qual vídeo que você acha, qual o ativo que você acha interessante, seja, por exemplo, uma ação, né, para aquela, por exemplo, a Vale, Petro ou qualquer outro tipo de ação, ou seja, por exemplo, até de repente, quem sabe, algum ativo americano, um S&P, Bitcoin, compartilha aqui qual o ativo que você acha interessante, né, se você realmente opera esse ativo, e você acha interessante começar a introduzir ele também nessa análise semanal de mercado, além do mini índice e mini dólar, que eu vou realmente considerar bastante essa sugestão, tá bom? Bem, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Um momento. Perfeito. Então, olha só, nós estamos no gráfico do índice futuro, né, começando ali pelo gráfico mensal. Nós temos aqui um ativo se desenvolvendo numa tendência de alta, tá? Ele passou por ele está num processo de lateralidade bem significativo, nós podemos considerar esse primeiro topo deixado ali em meados de julho de 2021, né? Seguidos de 3 fundos que ele deixou aqui nessa região, o último se finalizando ali mais ou menos em meados de março, abril de 2023. Ele fez esse último movimento de alta, está aqui numa possível formação corretiva, para tentar romper essa região para cima, tá? Só que ele ainda continua trabalhando nas extremidades superior do retângulo, né, da lateralização. Então, nós não podemos afirmar realmente que esse rompimento vai acontecer até que ele aconteça, tá? Temos aqui como uma estrutura, uma formação de triângulo assimétrico, ou você pode chamar também de triângulo expansivo, você pode chamar também de triângulo de megafone, né? Mas temos aqui basicamente uma formação aí de triângulo assimétrico e é uma formação bem complexa porque você nunca sabe quando realmente vamos dizer assim, né, o princípio técnico do rompimento é bem mais complexo de se ler. Se a gente considerar esse movimento de alta, então nós podemos fazer uma contagem, por exemplo, corretiva ABC, né, se ele realmente for romper como um padrão de continuação, nós podemos fazer uma contagem ABC e acreditar na possibilidade da continuação desse movimento de alta que se iniciou aqui em meados de 2023, março de 2023, março, abril. Agora, se ela decidir alongar nessa região, nós podemos evoluir, por exemplo, quem sabe, para uma correção A, B, C, D, E, e aí depois, quem sabe, ele tentar uma reversão ou continuação desse movimento, tá? Perfeito? Então, de um modo geral, o índice ele segue de uma forma, digamos assim, olhando para um cenário de médio e longo prazo bem mais complexo, né, para se operar.
E nós devemos observar aí esse cenário, mesmo que está acontecendo num gráfico mensal, tá? Gráfico semanal, no cenário praticamente é o mesmo cenário, né? Com a diferença que a gente consegue ter mais informações aqui do preço desenrolando nessa região. Nós devemos ficar muito atento aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o gráfico mensal. Nós devemos ficar muito atento nessa região que o índice está se desenvolvendo, porque é uma região ainda que nós podemos considerar que ele ainda está dentro aí do range dessa lateralização. A questão é perguntar se isso aqui realmente é um padrão de continuação ou é um padrão de reversão. Então, pode ser, por exemplo, um evento de distribuição. Temos essa LTA de longuíssimo prazo aí que ainda não foi testada. Então, nós tivemos aqui primeiro ponto, segundo ponto e conseguimos traçar essa LTA, mas observa que ainda ela não foi testada. Se o mercado se alongar nessa lateralização no espaço de tempo, ele vai alcançar aqui em algum momento o teste nessa LTA. Então, vamos observando aí para ver o que vai acontecer. Tá bom, meus caros? Gráfico semanal, como eu falei, nada muito diferente, né, do que está se desenrolando aí. Esse foi o resumo dessa última semana que aconteceu, né? E se a gente avançar para o gráfico diário, uma coisa aqui no gráfico mensal é observar o alinhamento das médias menores, que seria, no caso, média de 20 ou 21 períodos, a média de 8, de 9 ou de 10 períodos. Por que eu estou falando esses números? Porque geralmente são as médias que a maioria dos traders utilizam. 8, 9 ou 10 períodos, e basicamente a diferença entre uma e outra é muito sutil. Então você pode cogitar usar qualquer uma delas. Atualmente eu estou usando a 9 exponencial, já usei a 10 exponencial. E se eu colocar, por exemplo, 10 exponencial aqui, ó, olha só, a diferença é basicamente nula, tá? Ou você pode usar a 20 ou a 21 exponencial, ou também a aritmética, né? Muitos traders utilizam a aritmética. Eu já usei a 20 aritmética, estou usando a 20 exponencial. Cara, muito sutil também, então você não deve ficar preso a médias móveis, você deve realmente, principalmente, conseguir fazer uma boa leitura da ação do preço, tá? Olha só, típico de um mercado lateral, nós temos as médias móveis laterais também. Então você vê que acontece cruzamentos para baixo, cruzamentos para cima, ou seja, típico realmente de um mercado lateral, tá? E bem, avançando aqui para o... Calma aí, deixa eu cortar essa média aqui. Pronto. Avançando aqui agora para o gráfico diário, uma coisa interessante aqui olhando no gráfico diário, né, que é mais, digamos assim, destacado esse cenário aqui no gráfico diário, observa que ele fez um evento que eu acho muito interessante, que é a anulação do movimento anterior. Então, olha só, se você considerar aqui, ó, ele estabeleceu uma tendência de alta, né, essa tendência iniciando lá em janeiro de 2025, fez um movimento corretivo principal, né, uma correção de todo esse movimento de alta, tentou retomar a tendência, né, fez um topo aí superior dessa máxima que ele tinha deixado, só que aí, quando ele volta, ele anula 100% desse movimento aqui, tá? Então, olha só, começou com fundo duplo, né, seguido de um evento de reversão, pivô de reversão, e estabeleceu toda uma tendência de alta. Provavelmente esse movimento aqui de baixa retraiu aí mais ou menos 60% desse movimento de alta, vamos observar, olha lá, 60%, certo? E tentou engatar aí a continuação da tendência, não conseguindo fazer a quebra aqui dessa região de preço. Você vê que basicamente para cima aqui foi só uma violação, né? E agora, o que ele fez aqui? O que eu estou observando como um cenário mais atual? A anulação desse último movimento. Calma aí, deixa eu desativar esse imã aqui. A anulação desse último movimento aqui principal. Então, aconteceu esse movimento. Olha só. Calma aí, cara. Vamos lá agora. Então, olha só, ele fez esse movimento principal de alta e anulou todo esse movimento aí, ou seja, ele fez a anulação de 100% desse movimento. O que eu quero dizer com isso? Um dos processos mais... o cenário de reversão de uma tendência, ele começa inicialmente, na maioria, 90% dos casos, com a anulação de um último movimento que a gente considera um movimento impulsivo, tá? E essa anulação, o que ela indica para mim, principalmente? Que esse movimento de baixa que aconteceu aqui, ele não foi uma correção somente desse movimento de alta, porque se ele anulou 100%, não é mais uma correção, ok? Não existe correção de 100%, tá? Quando você tem um movimento de 100%, você tem uma reversão, perfeito? Bem, eu posso falar ainda que ele está corrigindo esse movimento aqui? Eu poderia, mas essa correção ela já aconteceu aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que ele pode startar e dar continuidade, por exemplo, para você entender a linha de pensamento aqui, baseado no preço, ele pode aqui, por exemplo, tentar uma correção maior, vindo até aí para níveis mais baixos de preço, por exemplo, voltando para essa mínima aqui,
tá bom? Isso eu estou falando no médio prazo, tá? Então nós não podemos descartar esse cenário aí no índice. Se eu colocar médias móveis aqui, as menores, tudo embolado, muito feio, não estamos com o mercado em tendência, né? E além de não estar em tendência, estamos vivendo um momento macroeconômico muito complexo, e aí a gente espera movimentos como esse daqui, né? Como eu falei, você vai ter pessoas, traders que vão performar bem aqui, principalmente os mais experientes, mas aqueles que estão iniciando ou que ainda não têm tanta experiência, ou principalmente talvez uma gestão de trade, ou até mesmo uma parte comportamental mais, digamos assim, consolidada, vai performar muito mal nesse mercado e, consequentemente, aí, assumir grandes prejuízos, tá? Perfeito? Então fica aí esse cenário que nós estamos observando aí para o índice, tá? Se a gente considerar todo esse movimento de baixa que iniciou lá em 2024, agosto de 2024, e traçar FIBO desse movimento de alta, ó, basicamente o que aconteceu foi uma correção, 61,8, tentou quebrar essa região para cima, não conseguiu se desenvolver. Talvez aqui, vamos observar agora no oscilador, talvez pode ter acontecido até uma grande divergência aqui entre esses topos. Será? Deixa eu observar. Olha, nós tínhamos uma ligeira divergência, na verdade eu diria que nem tem uma divergência, mas estava numa região de sobrecomprado, né? E aí nós tivemos aí esse movimento de baixa aí, principalmente nessa semana, que é semana muito volátil, tá bom? Perfeito, meus caros? Bem, dito isso, vamos avançar agora para o índice, mas para o contrato atual. Aí a gente já olha ali para o gráfico de 60 minutos, que é um gráfico intradiário muito importante, tá? Para a gente se observar. Quando eu olho aqui, por exemplo, para esse gráfico de 60 minutos, eu já consigo observar aquilo que eu falei lá no diário, né? Anulação de 100% do movimento, tá bom? O mercado fez esse movimento de baixa principal, ok? Observa que nós tivemos aqui seguido de um movimento impulsivo, um movimento de alta, uma possível correção. Por que eu especulo que é uma possível correção? Porque até o momento atual ele respeitou alguma retração de FIBO desse movimento de alta, a região de 61,8, tá? E iniciou aqui esse movimento de alta, tá bom? A questão que a gente deve perguntar aqui para esse movimento que se iniciou aqui é se ele vai realmente dar continuidade, né? Quem sabe, olha só, nós temos até uma bandeirinha de alta aqui em formação, olhando pelos 60 minutos. A questão é a gente perguntar se ele vai dar uma continuação desse movimento de alta, vindo testar essa região aqui do 131, 130, ó, essa região aqui dos 130 mil pontos, certo? Então eu não descarto essa possibilidade de um teste nessa região, até porque nós já temos aqui um primeiro topo, segundo teste dessa região, então nós já temos aqui basicamente uma estrutura de lateralização se formando no índice. Claro, é uma estrutura grande e com certeza operável, principalmente no intraday, né, no day trade, mas não deixa de ser uma lateralização, tá? Então, olhando para esse gráfico de 60 minutos, eu não descarto uma possibilidade, a não ser que todo o evento macroeconômico que está acontecendo mude totalmente esse cenário, mas baseado na ação do preço, eu não descarto a possibilidade de ele tentar, sim, pelo menos, né, um teste aqui nessa máxima aqui na região dos 130 mil pontos, tá? Ainda não descarto essa possibilidade. Como eu falei, nós temos aqui uma bandeirinha de alta aqui em formação, né? Olha só, nós temos uma bandeirinha de alta em formação. Então vamos observar essa possibilidade aí, tá? Então eu sigo aí altista, pelo menos quem sabe o primeiro dia aí da semana aí que vai se iniciar, tá bom? Mas, como eu falei, nós temos que observar todo o cenário macro aí. Com certeza esse mercado vai abrir com gap na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Então devemos observar esse cenário aí, tá bom? Se eu observar com relação às médias, né, a média de 9 começou a cruzar a média de 20 para cima, ainda não estão tão alinhadas, tem as médias de 200 aqui nessa região, enfim, então um cenário nada muito assim interessante, tá? Mas os 60 minutos já tá bacana, né? Basicamente é isso. Pelo intraday, eu fiquei basicamente aí 2 dias sem, deixa eu compartilhar, voltar aqui. Calma aí que eu perdi agora aqui pronto. Eu fiquei basicamente 2 dias sem operar nessa semana que passou, né? Na quinta e na sexta-feira tivemos um problema aqui com queda de energia aqui na região onde eu moro numa área rural, e com certeza as coisas demoram um pouquinho mais para se desenrolar. E aí essa energia só voltou na sexta-feira por volta de umas 3h30 da tarde, que foi ontem, e aí já não era mais interessante eu vir para o mercado operar nesse horário, né? Bem, e acabei perdendo aí 2 dias aí de pregão, talvez um dia ruim, talvez um dia bom, né? Ou seja, esse dia aqui, mas todos eles eu observei que deram algumas oportunidades. Eu não vou abordar aqui sobre os possíveis cenários que eu vi aqui de oportunidade na quinta e na sexta-feira, né? Mas alguns aqui estão dentro daqueles gatilhos que eu opero. Inclusive, né?
Se você ainda não conhece o meu projeto, eu tenho um projeto na qual eu chamo de Protocolo Bereshit. O Protocolo Bereshit ele é um ambiente educacional completo, que ele começa com um curso, tá? Que eu chamo de Jornada Bereshit. Esse curso ele é composto por 30 aulas, 7 módulos, onde eu vou direcionar você do básico ao avançado na leitura da ação do preço. Aula sobre gestão de trade, gestão de risco, como gerir seu capital, aula sobre gatilhos operacionais, conceitos de tendência, tudo que é necessário para você ler e operar no mercado, entregue dentro desse curso, tá? Só que quando você adere ou você se torna um membro do protocolo Bereshit, você não tem acesso somente ao curso. Você vai passar durante 12 meses tendo uma experiência, uma vivência comigo como seu mentor. Você vai ter acesso a 3 aulas semanais, 3 encontros semanais durante o pregão, no modo sala ao vivo, via Zoom, com tela compartilhada. Você vai ter encontros em grupo por 2 vezes no mês, ou seja, cada 15 dias, mentorias e grupo. E ainda você ganha uma consultoria individual aí para mim te orientar, te ajudar na sua jornada no mercado, tá bom? Se você não conhece o projeto, tem um link aqui na descrição, tá bom? Bem, meus caros, então, voltando aqui para a tela, né? Então, eu não descarto a possibilidade, olha só, nós tivemos aqui uma movimentação bem interessante na sexta-feira. Primeira falha, segunda falha, ele perde aqui essa região, começa a validar um topinho duplo, tá? Ainda é precoce para falar que ele acionou esse topo duplo ou não, né? Ele basicamente aqui só violou, começou a se segurar abaixo da região, e aí o mercado fechou, então é muito cedo. Então, eu não descarto a possibilidade ainda do índice tentar um movimento de alta, mas tem que observar para ver realmente o que vai acontecer. Por isso que eu não vou ficar fazendo análise de 5 minutos, tá? Eu vou fazer uma análise mais macro, passo lá pelo semanal, mas principalmente a maior influência está no diário e 60 minutos, tá? Quando se trata de uma semana, a gente deve olhar bastante, principalmente o gráfico semanal, diário e o gráfico de 60 minutos para quem opera no day trade. Beleza, meus queridos? Então, basicamente, o cenário que eu especulo para o índice, se nós não tivermos um evento macroeconômico que venha comprometer essa análise aqui, tá? Eu descarto a possibilidade de ele tentar, sim, um teste aqui nessa região, dos 130 mil pontos. Se ele vai romper ou não, aí é uma outra questão, mas eu não descarto essa possibilidade aí. Perfeito? Tranquilo? Bem, vamos passar aqui agora para o gráfico do dólar, né? Gráfico do dólar. Eu falei na semana passada sobre a possibilidade de, se nós tivermos realmente um rompimento legítimo do dólar, e eu estou olhando para o gráfico mensal, então eu estou falando algo aí de maior período de tempo, se esse rompimento que está possivelmente acontecendo, na verdade eu diria rompimento não, né? Eu diria pullback, né? Se esse pullback que está acontecendo aqui nessa região, ele for legítimo, tá? Ou seja, se realmente o que está acontecendo aqui é somente um pullback e não uma falha de rompimento, nós podemos esperar aí a continuação desse movimento de alta no dólar, e eu não descarto a possibilidade, né, fazendo aí uma projeção mais simplista possível aí de o dólar vir buscar os R$7 ainda nesse ano de 2025. Cara, será que vem? Será que não vem? Aí só o tempo vai dizer. Mas tecnicamente falando, se o dólar romper essa região aqui de preço, e realmente o que está acontecendo aqui é somente um pullback e não uma falha de rompimento, nós podemos sim esperar uma continuação desse movimento de alta e o dólar com certeza aí vindo buscar essa região aí dos R$7, tá? Se eu fizer também aqui, por exemplo, um espelhamento mais simples aqui, ó, né, eu tenho um dólar ali basicamente já na região dos 6,80, né, e um segundo alvo acima da região dos R$7. Então, essa região aqui dos R$7, tá, é muito possível, se esse evento que está acontecendo aqui pelo mensal, olhando melhor pela ótica do gráfico mensal, se validar como um pullback que eu chamo de pullback pré-rompimento, tá? Beleza? Se a gente observar com relação às médias menores, de 9 e de 20 períodos, elas já estão mais interessantes aqui no gráfico mensal do dólar, já estão alinhadas, ascendentes, né? Então, vamos observando aí para ver o que vai acontecer nesse mês, porque é um mês importante por causa dessa questão de guerra comercial que está acontecendo, né? De tarifações entre países. Ainda temos basicamente aí mais, né, digamos aí, metade do mês, então é muito cedo para falar realmente como que esse candle vai se comportar aí nesse mês aí operacional de abril, ok? Gráfico semanal, para a gente ter uma visão, digamos assim, um pouquinho mais próxima mais, vamos dizer assim, mais profunda, né? Baseado na quantidade de informação que nós temos. Olha só, tivemos aí toda uma tendência de alta. Uma coisa que eu já começo a observar aqui no gráfico semanal, e ainda vai ficar mais nítido isso no gráfico diário, que a gente não consegue perceber no gráfico mensal, por isso que você precisa fazer essa escala de tempos gráficos, tá? É uma possível formação de oco se desenrolando aqui nessa região. E nada mais, nada menos que seria basicamente um evento de reversão, tá? Na verdade, para ser bem específico aqui, né, bem simétrico, digamos assim, né,
basicamente seria traçando dessa forma aqui. Ó. Deixa eu estender um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui uma possível construção de um ombro esquerdo, ok? Nós temos aqui uma possível construção de um ombro direito, seguido de um movimento de baixo, uma possível correção em formação de ABC. Olha só esse pavio que ele deixou nessa semana, né? E aí nós podemos também, não podemos descartar a possibilidade de ele realmente vir para baixo e validar essa região. Esse nível de preço aqui é uma região muito importante, porque nós temos essa LTA, é uma LTA do semanal, então ela começou lá em dezembro de 2023, tá? E nós temos também a própria região de preço aqui, que ele está, né, possivelmente ou fazendo um pullback, ou uma possível um falso rompimento, ok? Eu não estou preso a dólar e a R$7 ou não, eu estou seguindo o preço aqui, tá? Então nós temos, assim, uma possível formação de Ioco, se desenrolando aqui. Vai validar, não vai validar? Aí só o tempo vai dizer. Ó, quando eu venho aqui para o gráfico semanal, por gráfico diário, eu consigo observar isso de forma mais nítida, tá? Olhando para o gráfico diário, inclusive, tivemos aqui uma tendência de baixa, né, que se encerrou aqui em meados de fevereiro desse ano. Ele começou a passar aqui por um processo de lateralização. Primeira falha, né, primeira falha em renovação de fundo, então nós tivemos esse fundo principal, ele tenta renovar a falha, tenta renovar de novo falha, e aí basicamente ele nos dá aqui um fundo duplo, tá? Olha só, deixa eu traçar uma linha aqui. Esse é o verdadeiro fundo duplo, tá? Que é o que acontece após uma tendência de baixa, tá bom? Não aquela falha de 2 candles, que é uma correção ABC, que algumas metodologias chamam de fundo duplo, é diferente a leitura, tá bom? A psicologia da massa dentro de um verdadeiro fundo duplo e de um possível falhinho de 2 candles, que alguns consideram fundo duplo, topo duplo, é diferente, tá? Não adianta você fazer uma leitura do preço de forma isolada, não considerando o comportamento dos participantes do mercado, o que eles estão realmente pensando daquele cenário como um todo, tá? Então, olha só. Se eu fizer aqui basicamente o espelhamento desse fundo duplo para cima, o alvo de 100% dele deu basicamente aqui nessa região dos 6,15. Terceiro alvo ele buscou? Não buscou. Foi muito próximo, mas não conseguiu cravar. Perfeito? Então vamos observando. O que a gente deve ficar atento agora? A primeira fase de um evento de reversão, né, já tivemos aqui fundo duplo, validação do fundo duplo, tá? O que eu devo observar agora nessa semana aqui no gráfico diário? Como que esse movimento de baixo que se iniciou aqui a partir de quarta, quinta e sexta-feira, ele vai se desenrolar? Se ele vai só ser um movimento corretivo e depois, quem sabe, retomar esse movimento de alta ou não, ou se ele vai anular 100% desse movimento aqui de alta a partir do candle 64. E aí entra dentro daquele princípio que eu já falei para vocês aí sobre a anulação do movimento anterior nunca ser considerado como movimento corretivo, mas como um possível evento maior de reversão. Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, olhando para esse gráfico, a gente consegue, ó, traçar, por exemplo, ó, uma linha aqui, né? Uma linha também aqui não seria errada, né? Uma amplitude gigante, mas não seria errada tecnicamente traçar. Então nós podemos sim ter um processo complexo aqui de correção, né? Então nós poderíamos dizer alguma coisa do tipo, tá? Uma formação correção ABC numa formação de triângulo expansivo, como eu acabei de abordar lá no índice, no gráfico mensal, né? Que eu tracei por lá, aquele evento, mas ele se repete, ele se espelha em tempos gráficos menores. Nós podemos ter aqui um cenário corretivo complexo, uma possível correção complexa, e se isso se validar, é notável sim o dólar dar continuidade a esse movimento de baixo. Então você viu, ao mesmo tempo eu falei da possibilidade do dólar ir realmente aos R$7, e aqui eu estou falando da possibilidade do dólar vir para baixo. Então isso é você não estar enviesado, é você observar os diferentes cenários que o mercado pode validar como um cenário A, um cenário B, e você esperar que um desses cenários se valide e você executar o seu trade de acordo com aquilo que você especulou anteriormente. Perfeito, meus caros? Bem, saindo agora um pouquinho aqui desse gráfico, desse contrato futuro do dólar e avançando para o contrato vigente, gráfico de 60 minutos, tá? Temos esse gap de alta, olha só, temos esse gap de alta. Observa que ele fez um movimento, olha só o princípio que eu falo da anulação do movimento anterior, aconteceu aqui. E agora ele entrou num processo de uma possível lateralização. Eu não descarto de esse movimento aqui ser uma correção, algum tipo de alguma correção ABC, talvez numa formação de triângulo descendente, ou talvez numa formação de retângulo, ou isso pode também, por exemplo, evoluir para algum tipo de correção ABCDE, aonde quer dizer que ele vai passar mais tempo aqui nessa região, certo? Para depois ele tentar um movimento aí de baixa, também é uma possibilidade. Perfeito? Ou pode ser realmente uma correção ABC,
desse movimento de alta e depois ele tentar estourar para cima. Então nós temos aqui basicamente um dólar, eu não vou falar que nós já temos um range válido aqui, porque nós temos aqui uma falha de fundo, mas ainda nós não tivemos uma segunda falha de topo nessa região, então ainda não posso afirmar que nós temos um range, mas existe possibilidade sim de um range se formar aqui nessa região. Nós estamos falando de um grande range, em torno de 140, 130, 140 pontos, algo bem significativo, tá? Beleza? E aí, se ele realmente perder essas mínimas aqui, ele com certeza ele vem fechar o gap, né? E nós estamos falando de um movimento aí de pelo menos uns 150 pontos a partir do fechamento aí da última sexta-feira. Perfeito, meus caros? Se eu colocar a média móvel aqui, com certeza tudo flat. Cara, quando você olha para um gráfico como esse, com as médias dessa forma, não vale a pena você ficar olhando para a média móvel, vale a pena você ter um gráfico aí limpo para você operar. Perfeito? Tá? Quando você tem um gráfico como esse, até que ele realmente ganhe tendência, não vale a pena você ficar olhando para um gráfico como esse, com médias móveis, porque você vai ficar mais enviesado do que deveria, tá bom? Perfeito, meus queridos? Bem, então é esse o cenário aí que eu queria compartilhar com você aí, como possibilidades para essa terceira semana operacional de abril, né? Então, nós devemos utilizar a análise técnica ou queira chamar de price action, para extrair informações lógicas do comportamento do preço, e você deve aplicar isso de acordo com o que o mercado está evidenciando para você, sem você ficar preso a um possível cenário A ou cenário B, ou seja, eu não estou mais altista ou mais baixista, não, eu estou de acordo com o que o mercado está me mostrando, baseado no gráfico. Perfeito? Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu compartilho aqui basicamente vídeos 4 vezes na semana, domingo nas análises semanais de mercado, segunda, terça e quarta-feira, né, vídeos técnicos, tá bom? Que eu tenho compartilhado aqui com você. É isso aí, um abraço e até a próxima aula.